E obrigado por unir-se a nós agora para o 12º estudo do tema A Promessa, o Concerto Eterno de Deus. Antes de começarmos, convidamos todos a inclinarem a fronte enquanto oramos. Nosso querido Pai Celestial, uma vez mais dedicamos atenção às sagradas páginas de Tuas Santas Escrituras. Que Teu Espírito esteja presente para nos dar entendimento e impressionar sobre nossas mentes e colocar no nosso ser os preciosos pensamentos lá contidos. Pedimos, Senhor, que nos possa usar como canais mediante os quais transmitir essas mesmas maravilhosas mensagens aos que delas necessitam. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Lição 12. A fé do concerto. O verso para memorização é Gálatas 3, verso 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Vemos esta breve declaração aparecendo vez após vez. A encontramos, por exemplo, em Romanos 1, versos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A citação deriva originalmente de Abacuque 2, verso 4, onde é declarado, o justo viverá por sua fé. Fundamental ao entendimento do Evangelho, do concerto eterno, da inteira história do plano da redenção. A introdução da lição diz: cerca de 7 séculos antes de Cristo, o poeta Homero escreveu a Odisseia, a história de Odisseu, o grande guerreiro que, após cercar a cidade de Troia, na guerra troiana, começou uma viagem de 10 anos para tentar voltar à sua cidade nativa, Ítaca. A viagem tomou esse tempo todo porque ele defrontou naufrágios, motins, tempestades, monstros e outros obstáculos que o impediram de atingir seu destino. Finalmente, os deuses decidiram que Odisseu havia sofrido o suficiente e concordaram em permitir que o cansado guerreiro retornasse a seu lar e família. As suas provações, concordaram eles, já teria sido expiação suficiente para seus erros. Num certo sentido, somos semelhantes a Odisseu, numa longa viagem para casa. A diferença crucial, contudo, é que, ao contrário de Odisseu, nunca poderemos sofrer o suficiente para ganhar nossa viagem de retorno. A distância entre o céu e a terra é grande demais para que possamos expiar nossos erros. O meio pelo qual chegaremos ao nosso lar celestial terá que ser pela graça de Deus somente. E o concerto representa a expressão básica de como Deus manifesta essa graça em nossa vida. Abraão será o nosso paradigma, cuja fé é mencionada inúmeras vezes no Novo Testamento. Na primeira sessão, intitulada Reflexões sobre o Calvário, nos é dito: a Bíblia, seja o Novo ou o Velho Testamentos, conhece somente um Deus, uma só lei moral e um só plano de redenção. Isto é algo que temos tentado realçar por todo o nosso estudo desta série. Deus nunca teve mais de uma maneira de salvar uma humanidade perdida. Se entendermos plenamente esta premissa fundamental, então estaremos numa posição de ver a verdade do quadro global do concerto eterno. A velha forma testamentária para a salvação sob o concerto mosaico não é diferente da forma do Novo Testamento sob o novo concerto. Seja no Novo ou no Velho Testamentos, Velho ou Novo Concertos, a salvação é pela fé somente. Se fosse por qualquer outra forma, como obras, a salvação seria um crédito nosso, algo que teríamos a receber, algo que o Criador fosse obrigado a nos conceder. Só aqueles que não entendem a seriedade do pecado poderiam crer que Deus está sob alguma obrigação de nos salvar. Pelo contrário, há somente uma imposição, e essa é a que nós devemos à lei violada. Nós, logicamente, não podemos satisfazer seus preceitos. Afortunadamente, Jesus os cumpriu por nós. Há uma citação na nota da lição tirada de Testimonies for the Church, volume 2, páginas 212 e 13. Quando homens e mulheres puderem compreender mais plenamente a magnitude do grande sacrifício que foi feito pela majestade do céu,
em morrer no lugar do homem, então o plano de salvação será magnificado e reflexos do Calvário despertarão emoções ternas, sagradas e vivas no coração do cristão. Louvores a Deus e ao Cordeiro estarão em seus corações e sobre o seu olhar. O orgulho e a autoestima não podem florescer no coração que mantém vivas as memórias das cenas do Calvário. Todas as riquezas do mundo não são de valor suficiente para redimir uma alma a perecer. Quem pode medir o amor de Cristo sentido por um mundo perdido ao pender da cruz, sofrendo pelos pecados do homem culpado? Esse amor foi imensurável, infinito. Cristo mostrou que o seu amor era mais forte do que a morte. Ele estava cumprindo a salvação do homem e, conquanto tivesse o mais terrível conflito com os poderes das trevas, contudo, em meio a isso tudo, o seu amor revelou-se mais e mais forte. Ele suportou a ocultação do semblante de seu pai até que foi deixado a exclamar na amargura de sua alma: meu Deus, por que me desamparaste? O seu braço trouxe salvação. O preço foi pago para adquirir a redenção do homem. Quando na última luta da alma as benditas palavras foram proferidas, parecem terem soado desde a criação: está consumado. As cenas do Calvário apelam às mais profundas emoções. Que Cristo, tão excelente, tão inocente, tivesse que sofrer tão dolorosa morte, suportando os pecados do mundo, nossos pensamentos e imaginação nunca poderão compreender plenamente. O comprimento, a largura, a altura, a profundidade de tão impressionante amor não podemos sondar. A contemplação das incomparáveis profundidades do amor do Salvador deve encher a mente, tocar e derreter a alma, refinar e elevar as afeições e transformar completamente o caráter todo. Agora, no assunto do conserto e sacrifício, há alguns textos bíblicos que precisamos ler e sobre os quais meditar. 1 Pedro 1, versos 18 e 19 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Exatamente o que o apóstolo Pedro tinha em mente ao escrever tais palavras? Quando Pedro fala sobre a morte expiatória de Cristo na cruz, o resgate ou ideia de preço a que se refere, traz à mente a antiga prática do escravo sendo livrado de sua servidão após um preço ter sido pago, muitas vezes por um parente. Em contraste, Cristo nos resgatou da escravidão do pecado e o seu fruto final, que é a morte. Mas Ele o fez com o seu próprio sangue, sua morte substitucionária e voluntária na cruz. Uma vez mais, este é o fundamento de todos os concertos. Sem ele, o concerto se torna nulo e sem efeito, porque então Deus não poderia ter apenas cumprido a sua parte do acordo, que é o dom da vida eterna concedido a todos quantos creem. Há mais dois textos bíblicos, Romanos 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Daí temos 1 João 5, versos 11 e 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, vós que credes no nome do Filho de Deus. A lição diz, em outras palavras, temos esta promessa de vida eterna porque só Jesus poderia ter reparado o abismo que primeiro causou a nossa perda dessa vida eterna. Como? Porque somente a justiça e valor infinitos do Criador, alguém que é igual ao próprio Deus, em quem a vida existia originalmente, isto é, vida não derivada, não emprestada, mas eterna, poderia cancelar o débito que devemos à lei quebrada. A seriedade da eterna lei moral de Deus não poderia aceitar que algum ser finito, temporal e criado pagasse a penalidade pela sua violação. Eis porque temos a promessa de vida eterna mesmo agora. Eis porque fomos resgatados do pecado e da morte. E isto mostra quão amplo é o abismo causado pelo pecado.
Lembrem-se que esta lição que estamos estudando é intitulada Concerto de Fé. E ouvimos há pouco uma declaração considerável do Espírito de Profecia a respeito do preço que o Filho de Deus pagou a fim de resgatar o mundo perdido. Mas não só o Filho de Deus, também o Pai. E aqui na revista adventista americana Review and Herald, de 24 de julho de 1888, há uma definição de fé dada pela mensageira do Senhor que é realmente excelente. O entendimento de fé é crucial para se compreender a mensagem de 1888. Podeis dizer que credes em Jesus quando tendes uma apreciação do custo da salvação. Podeis fazer tal reivindicação quando sentirdes que Jesus morreu por vós na cruz cruel do Calvário. Quando tiverdes um entendimento inteligente de fé, que a sua morte torna-vos possível cessar de pecar e aperfeiçoar um caráter justo mediante a graça de Deus a vós concedida como aquisição do sangue de Cristo. Podemos concluir disto que, essencialmente, a fé é uma apreciação de coração do amor de Deus, como revelado na cruz do Calvário. Agora examinemos algum material muito especial de A.T. Jones, um dos mensageiros de 1888, que nos concedeu alguns pensamentos que se ligam muito belamente com o material da lição. Ouçam isto da página 17 do livro Lessons on Faith, Lições sobre Fé, tirado originalmente da revista adventista Review and Herald, de 24 de janeiro de 1899. O conhecimento do que as Escrituras querem dizer quando nos instam à necessidade de cultivar a fé é mais importante do que qualquer outro conhecimento que possa ser obtido. Fé é esperar que a palavra de Deus cumpra as coisas que tal palavra diz e depender da palavra somente para cumprir a coisa que tal palavra diz. Abraão é o pai de todos quantos são da fé. O registro de Abraão, então, dá instrução sobre a fé, o que é e o que realiza por aquele que a tem. O que dizem as Escrituras? Que Abraão tinha mais de 80 anos e Sara, sua esposa, era também já velha e não tinham filhos. Deus o chamou para fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que tu podes. Será assim a tua descendência. E Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Gênesis 15, versos 5 e 6. Texto mencionado na lição em ligação com a seção que trata da fé de Abraão, parte 1. E da página 26, temos isto. Abraão aceitou a palavra de Deus e esperava pela palavra o que a palavra dizia. E nisso ele estava certo. Sara, contudo, não colocou suas expectativas sobre a palavra de Deus somente. Ela criou uma instrumentalidade de sua própria iniciativa para produzir semente. Ela disse a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Assim lhe peço, toma, pois, a minha serva, e assim eu possa ter filhos por meio dela. Gênesis 16, 2. Eu devo assinalar aqui que o que Sara estava fazendo pelos padrões da época não era tão mal. Isto era de fato um requerimento da lei da terra, que se um homem parecia estar a ponto de ficar sem filho ou herdeiro, era dever de sua esposa proporcionar-lhe uma serva que lhe propiciasse o herdeiro exigido. Precisamos ter em vista tal pano de fundo antes de condená-la muito severamente. Abraão, por um momento, desviou-se da perfeita integridade da fé. Em lugar de firmar-se em suas expectativas e depender somente da palavra de Deus, ele deu ouvidos à voz de Sara, fez o que ela lhe pedia e, em consequência, uma criança nasceu. Mas a questão revelou-se tão insatisfatória para Sara que ela repudiou o seu próprio arranjo. Deus inicialmente não mencionou isto, como que ignorando totalmente o fato de que alguma criança havia nascido. Mudou o nome de Abrão para Abraão e continuou falando sobre torná-lo pai de nações mediante a prometida semente e a fazer o seu concerto com ele e a semente que lhe foi prometida. Do relato de Gênesis 17, 15 a 21, vemos que Deus também mudou o nome de Sarai para Sara, porque ela devia ser mãe de nações mediante a prometida semente. Agora note isto. Abraão ignorou totalmente a criança que nascera e chamou a atenção do Senhor, dizendo: oxalá viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho,
e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Versos 19 e 20. Agora, notem o verso 21. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Por tudo isto, tanto Abraão como Sara foram ensinados a levarem avante a promessa de cumprir a palavra de Deus, dependendo somente dessa palavra. Sara aprendeu que seu arranjo trouxe-lhe somente problemas e perplexidades e retardou o cumprimento da promessa. Abraão compreendeu que, ao dar ouvidos à voz de Sara, ele havia perdido a palavra de Deus e agora precisava abandonar todo o esquema e volver-se novamente só à palavra de Deus. Agora, Abraão tinha 99 anos de idade e Sara 89. Isso parece ter posto mais distante do que nunca o cumprimento da palavra e o levou a ter uma dependência mais profunda da palavra de Deus, uma fé maior do que antes. Era muito óbvio que agora não havia possibilidade de dependência sobre qualquer outra coisa. Eles foram impedidos inteiramente de fazer isso para o cumprimento do que a palavra disse. Todas as obras, arranjos, planos de sua própria iniciativa estavam excluídos e foram encerrados em fé somente, encerrados na palavra somente, e a absoluta dependência dessa palavra somente para o cumprimento do que essa palavra dizia. Agora que o caminho estava claro para a palavra somente operar, essa palavra operou eficazmente e a prometida semente nasceu. Assim, mediante isto, mediante dependência desajudada sobre a palavra somente, a própria Sara recebeu força para conceber a semente e teve a criança quando já de idade avançada, porque julgou fiel aquele que prometeu. Por isso, também de já amortecido, saiu uma posteridade, tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Hebreus 11, 12. Assim cumpriu-se a palavra falada a Abraão, quando Deus o chamou para fora e disse: numerosa como as estrelas do céu será a tua descendência. Essa é uma divina lição de fé, e é o que as Escrituras querem dizer ao instar conosco quanto à necessidade de cultivar a fé. E não somente por causa dele está isto escrito, que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa de nossa justificação. Romanos 4, 23 a 25. E todos quantos são da fé são abençoados com o fiel Abraão. Todos os que repudiam, excluem todas as obras, planos, arranjos e esforços próprios, dependendo em completa impotência somente da palavra de Deus e do que essa palavra diz. Esses são os da fé e são abençoados com o fiel Abraão, com a justiça de Deus. Entender como exercitar fé, esta é a ciência do Evangelho, é a ciência da salvação, é a ciência das ciências. Quem não empenharia todo o nervo para entendê-la? Agora nos volveremos a alguns pensamentos de E. J. Wagner e se acha em The Glad Tidings, página 53. Paulo, em Gálatas 3, verso 6, cita Gênesis 15, verso 6. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele formulou uma questão nos versos 3, 4 e 5 quanto à insensatez do fato de que os Gálatas haviam começado sua experiência cristã no Espírito e agora estavam se aperfeiçoando na carne. Isso sugere sua própria resposta. O Espírito foi ministrado e milagres foram operados, não pelas obras da lei, mas por ouvir em fé, isto é, pela obediência da fé, pois a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Assim, os labores de Paulo e a primeira experiência dos Gálatas estavam exatamente em linha com a experiência de Abraão, cuja fé era contada por justiça.
Seja lembrado que os falsos irmãos que pregavam outro evangelho, o falso evangelho da justificação por obras, eram judeus e reivindicavam Abraão como pai deles. Eles se gabavam de serem filhos de Abraão e apelavam à sua circuncisão como prova do fato. Mas aquilo sobre que se baseavam como prova de serem filhos de Abraão era a prova de que não o eram. Pois Abraão creu. Abraão tinha a justiça da fé antes de ser circuncidado, Romanos 4:11. Assim, pois, se vê que os homens da fé é que são filhos de Abraão, Gálatas 3:7. Abraão não foi justificado por obras, Romanos 4:2 e 3, mas sua fé operou a justiça. O mesmo problema ainda existe. As pessoas tomam um sinal pela substância, o fim pelo meio. Eles veem que a justiça revela-se em boas obras, portanto presumem que as boas obras trazem a justiça. A justiça obtida pela fé, boas obras operadas sem obras, parece-lhes impraticável e fantasioso. Eles chamam-se homens práticos e creem que o único caminho para se ter algo feito é fazê-lo. Mas é verdade que todos esses homens são grandemente impráticos. Um homem sem força não pode fazer nada, nem mesmo erguer-se para tomar o remédio que lhe é oferecido. Qualquer conselho a ele para tentar fazê-lo seria impraticável. Somente no Senhor há justiça e força. Isaías 45:24, primeira parte. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz. Salmo 37, 5 e 6, primeira parte. Abraão é o pai de todos quantos creem para a justiça, e somente desses. A única coisa prática é crer, tal como ele o fez. Oh, como gostaria que pudéssemos assimilar essas coisas essenciais e vitais, que é o cerne do Evangelho, a essência daquela mensagem que deve ser dada ao mundo. Não conhecemos nenhum outro meio para sermos capazes de apresentar às multidões da terra essas preciosas boas novas que tão profundamente delas anseiam constantemente. Assim, vemos que são homens de fé que são filhos de Abraão. E as Escrituras, em textos como Gálatas 3:8, prediz que Deus justificaria os gentios pela fé. Deus pregou o Evangelho antes do que a eles, para Abraão, dizendo: em ti todas as nações serão abençoadas. Agora, comentando sobre isto, Wagner diz que devemos meditar muito em tais versos. Entendê-los guardará a pessoa contra muitos erros, e não é difícil compreendê-los. Simplesmente conserve o que dizem e você o terá. Primeiro, o verso mostra que o Evangelho foi apresentado pelo menos nos dias de Abraão. Podem ver que aqui é dito que ele pregou o Evangelho antes a Abraão. Segundo, foi o próprio Deus que o pregou. Portanto, era o verdadeiro e único Evangelho. Terceiro, foi o mesmo Evangelho que Paulo pregou. Logo, não temos nenhum outro Evangelho, mas o que Abraão teve. Quarto, o Evangelho não difere em qualquer particular agora do que era nos dias de Abraão. Deus requer exatamente as mesmas coisas agora quanto requeria então, e nada mais. Ademais, o Evangelho foi então pregado aos gentios, pois Abraão era um gentio, ou em outras palavras, um pagão. Ele foi criado como um pagão, pois Terá, pai de Abraão, serviu a outros deuses, Josué 24:2, e era um pagão até que o Evangelho lhe foi pregado. Assim, a pregação do Evangelho aos gentios não era coisa nova nos dias de Pedro e Paulo. A nação judaica foi tirada dentre os pagãos, e somente pela pregação do Evangelho aos pagãos é que Israel foi edificado e salvo. Você pode captar isto de Atos 15, 14 a 18 e Romanos 11, 25 e 26. A própria existência do povo de Israel sempre foi e ainda é uma prova palpável de que o propósito de Deus era salvar pessoas dentre os gentios. É em cumprimento desse propósito que Israel ainda existe. Assim vemos que o apóstolo toma os Gálatas e nós de volta à fonte de origem, ao lugar onde o próprio Deus prega o Evangelho aos gentios. Nenhum gentio pode esperar ser salvo em qualquer outra forma ou por qualquer outro evangelho, senão aquele pelo qual Abraão foi salvo. Considerem agora estes dois próximos versos e os comentários importantes de E.J. Wagner sobre eles. Gálatas 3, versos 9 e 10. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las.
E Wagner comenta, na página 55 de The Glad Tidings, assinalem a íntima ligação entre estes e os versos precedentes. O Evangelho foi pregado a Abraão nas palavras: em ti todas as nações serão abençoadas. A palavra pagão ou gentio e nações no verso 8 vem da mesma palavra grega. Assim, essa bênção é a vantagem da justiça por meio de Cristo, como aprendemos de Atos 3, versos 25 e 26. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Tendo Deus ressuscitado ao seu servo, enviou-o primeiramente a vós, outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas iniquidades. Porque Deus pregou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. Todos quantos creem são abençoados com o fiel Abraão. Não há bênção para qualquer homem, exceto a bênção que Abraão recebeu. E o Evangelho pregado a ele é o único Evangelho a qualquer pessoa debaixo do céu. O nome de Jesus, em quem Abraão cria, salva, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, 12. Nele temos remissão pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Colossenses 1, 14. O perdão dos pecados traz consigo todas as bênçãos. Que pacote de boas novas são estas! E o Wagner continua. Notem o evidente contraste nestes dois versos de Gálatas 3. No verso 9 nos é dito: aqueles que são homens de fé são abençoados. E no verso 10, mas todos que confiam nas obras da lei estão debaixo da maldição. Vejam, fé traz a bênção, obras trazem a maldição, ou antes, deixa a pessoa sob a maldição. A maldição está sobre todos. O que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, 18. Mas a fé remove a maldição. Quem são os que estão sob a condenação? Todos que se baseiam em obras da lei. Notem que aqui o apóstolo não diz que são os que praticam a lei que estão sob a maldição, pois isto seria uma contradição de Apocalipse 22, 14, que diz: bem-aventurados os que observam os mandamentos, versão King James, que é o mesmo que dizer-se como a Almeida, que lavam as suas vestiduras, porque quem lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, observa a lei, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. E Salmo 119, 1 diz: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Então, os que são da fé são os observadores da lei, pois os que são da fé são abençoados, e os que praticam os mandamentos são abençoados. Pela fé eles praticam os mandamentos. Uma vez que o Evangelho é contrário à natureza pecaminosa humana, tornamo-nos cumpridores da lei, não por praticar, mas por crer. Se obramos pela justiça, quero que notem isso atentamente, ouçam, se obramos pela justiça, estaremos exercendo somente nossa natureza humana pecadora, e assim não estaremos mais próximos da justiça, e sim mais distantes dela. Mas, por crer na excelente graça e preciosas promessas, tornamo-nos participantes da natureza divina, 2 Pedro 1, 4. E então todas as nossas obras são operadas em Deus. Romanos 9, versos 30 a 33 diz: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Uma vez mais, permitam-me ecoar a exclamação de momentos atrás: que pacote de gloriosas boas novas! Agora notem isso de nossa lição. Conta-se a história do famoso cardeal Bellarmino, o grande apologista católico, que por toda a vida combateu a mensagem de justificação pela justiça imputada somente. Ao estar a ponto de morrer, levaram-lhe os crucifixos e os méritos dos santos para ajudar a dar-lhe segurança antes da morte. Mas Bellarmino disse: tirem isto tudo. Creio ser mais seguro confiar nos méritos de Cristo. Esta é uma história impressionante. Creio ser verdadeira.
Que história! Após combater a ideia de justificação por uma justiça imputada somente, ele chegou aos fins de seus dias sobre a terra e pôs de parte todos os crucifixos e méritos dos santos. Notem agora novamente, para muitas pessoas, ao aproximarem-se do fim de seus dias, olham para trás e veem quão vão, quão fútil, quão inútil suas obras e atos são para qualquer salvação diante do santo Deus. Assim, quanto carecem da justiça de Cristo. E outro parágrafo conclui: contudo, as boas novas são que não precisamos esperar pela aproximação da morte para termos segurança no Senhor, mas podemos tê-la agora. Todo conserto tem por base as seguras promessas de Deus agora, e promessas que podem tornar nossa vida melhor agora. Mas temos que crer nas promessas, temos que torná-las nossas, temos que experimentar a realidade delas em nossa vida agora. Para que essas promessas se tornem reais, precisamos ter um contínuo caminhar com o Senhor, pois temos visto vez após vez que o conserto envolve uma comunhão íntima com Deus, como Enoque com ele andou. Agora, ouçam de Mensagens Escolhidas, livro 1, página 367. A única maneira em que o pecador pode alcançar justiça é pela fé. Pela fé, pode ele apresentar a Deus os méritos de Cristo, e o Senhor lança a obediência de seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem, e Deus recebe, perdoa, justifica a alma arrependida e crente. Trata-a como se fosse justa, e ama tal qual ama seu Filho. Assim é que a fé é imputada como justiça. Depois temos isto de Mensagens Escolhidas, livro 3, página 19. Quando, mediante arrependimento e fé, aceitamos a Cristo como nosso Salvador, o Senhor perdoa os nossos pecados e anula a pena prescrita pela transgressão da lei. O pecador, então, permanece perante Deus como uma pessoa justa, é recebido no favor do céu, e através do Espírito tem comunhão com o Pai e o Filho. Então, há outra obra a ser cumprida, e é de natureza progressiva. A alma deve ser santificada através da verdade, e isto também é completado pela fé, pois é somente pela graça de Cristo, recebida pela fé, que o caráter pode ser transformado. E do mesmo volume 3, página 195... A fé que justifica sempre produz frutos através do arrependimento, para depois produzir boas obras que são frutos da fé. Não há fé salvadora que não produza bons frutos. Sigamos este pensamento um pouco mais de que a fé produz boas obras. Vamos ler novamente Gálatas 3, versos 9 e 10. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Wagner, na página 56 de The Glad Tidings, diz mais: ninguém pode ler Gálatas 3, verso 10, detida e pensativamente, sem ver que a maldição é a transgressão da lei. Desobediência à lei de Deus é em si uma maldição, pois o pecado veio ao mundo mediante um homem, e a morte mediante o pecado. Romanos 5, 12. O pecado traz a morte embutida nele. Sem o pecado, a morte seria impossível, porque o aguilhão da morte é o pecado. 1 Coríntios 15, 56. Porque todos quantos se baseiam nas obras da lei estão sob maldição. Por quê? Por ser a lei uma maldição? Não, de modo algum. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7, 12. Por que então aqueles que se baseiam nas obras da lei estão sob maldição? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Citação de Deuteronômio 27, verso 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Assinale bem isso. Não são amaldiçoados por praticarem a lei, mas por não praticá-la. Assim vemos que a confiança nas obras da lei não significa que alguém está praticando a lei. Não, a mente carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem o pode ser. Romanos 8, 7. Todos estão sob a maldição, e aquele que pensa sair fora por suas próprias obras, ali permanece.
Uma vez que a maldição consiste em não continuar em todas as coisas que estão escritas na lei, a bênção significa perfeita conformidade com a lei. Eis que hoje eu proponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. Deuteronômio 11, 26 a 28, primeira parte. Esta é a palavra viva de Deus, dirigida a cada um de nós pessoalmente. A lei traz a ira, Romanos 4, 15. Mas a ira de Deus só advém sobre os filhos da desobediência, Efésios 5, 6. Pois se realmente cremos, não seremos condenados, porque a fé nos põe em harmonia com a lei da vida de Deus. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Tiago 1, 25. Notem agora com respeito às boas obras. A Bíblia não descarta as boas obras. Pelo contrário, as exalta. Fiel é a palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Tito 3, verso 8. A acusação contra os descrentes é que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito 1, 16. Timóteo foi exortado a instar os que são ricos neste mundo que sejam bons, ricos em boas obras. 1 Timóteo 6, 17 e 18. E o apóstolo Paulo orou por nós todos para que caminhássemos dignos do Senhor para o seu inteiro agrado, sendo frutíferos em toda boa obra. Colossenses 1, 10. E em Efésios 2, 10 nos é assegurado que Deus nos criou em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ele próprio preparou estas obras para nós, praticou-as e as deixou a todos quantos confiam nele. Salmo 31, 19, na versão King James. A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. São João 6, 29. As boas obras são recomendadas, mas não podemos praticá-las. Elas só podem ser cumpridas por aquele que é bom, e este é Deus. Se jamais houve um bem em nós, é Deus quem opera em nós. Não há desprezo em nada que ele faça. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Hebreus 13, 20 e 21. A bênção é liberdade do pecado, como a maldição é a prática do pecado. Ao revelar a cruz a maldição, assim a própria maldição é tornada pelo Senhor um meio de proclamar a bênção. O fato de que fisicamente vivemos com quanto sejamos pecadores nos assegura que libertação do pecado é nossa. Enquanto há vida, há esperança, diz o adágio, porque a vida, com letra maiúscula, é nossa esperança. Graças a Deus pela bendita esperança. A bênção veio sobre todos os homens. E o que podemos dizer senão amém? E aqui está o sumário de nossa lição. Velho concerto, novo concerto. Jesus pagou o débito devido pela lei, de modo que podemos apresentar-nos justos à vista do Deus Santo. Oremos. Nosso querido Pai Celestial, temos encontrado com nada mais do que boas novas. Oh, que glorioso Evangelho! Que possamos, ó Senhor, ao desdobrarmos estas preciosas verdades a outros, lembrar-nos do concerto eterno que fizeste com a humanidade, com todos os homens. E que nisso façamos a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.